Seja muito bem-vindo ao meu canal de Palestras Espíritas. O tema desse vídeo é Curiosidades Bíblicas. Quantos anos realmente viveu o personagem Matusalém? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Mas Matusalém é muito conhecido, o nome muito conhecido, talvez a sua história nem tanto assim, mas vamos fazer alguns comentários a respeito desse tema, desse assunto que é sempre muito atual. Na Bíblia, conforme o livro de Gênesis, Matusalém era um dos patriarcas hebreus. Patriarca é o chefe, responsável por uma família. Matusalém, sendo ele descendente de Adão, filho de Enoque, pai de Lameque e avô de Noá. É o que consta no livro de Gênesis da Bíblia. Segundo a cronologia dos 70, seguida pela Vulgata, Vulgata é a versão latina da Bíblia dos 70, que foi traduzida do grego. Segundo essas informações encontradas então na Bíblia, Matusalém teria vivido 969 anos. Todos os patriarcas, aliás, tiveram uma vida muito longa. Adão viveu 930 anos. Sete, seu filho, viveu 912. Noé teria vivido 950. Uma questão que, usando a nossa razão, observando a sociedade que vivemos agora, no ano de 2023, século XXI, tantos anos depois desse período, que sabemos era um período difícil, onde a longevidade era muito curta. Como é que esses personagens poderiam ter vivido tanto assim? Mesmo entre aqueles que tomam ao pé da letra as palavras da Bíblia, existem muitos que têm dúvidas acerca das idades avançadas que os patriarcas alcançavam. Nesse caso, devemos considerar a forma como era contado o tempo naquela época. Vejamos então um pouco da história, da forma como era contada o tempo naquela época e como é contado nos dias atuais. Muitos povos antigos contavam o tempo baseando-se nas fases da lua, era o calendário lunar. Outros contavam o tempo baseando-se na trajetória solar, era o calendário solar. Outros ainda adotavam um sistema misto, o calendário lunisolar. Atualmente existem povos que ainda contam o tempo pelo calendário lunar, como os islâmicos. Já os israelitas adotam o calendário lunisolar. O calendário atual, o calendário gregoriano, é o calendário solar, que é o que nós contamos. Eu tenho 70 anos de idade nessa presente reencarnação pelo calendário solar. Mas quais são os detalhes, desses tipos de calendários? Voltando a Matusalém, muitos estudiosos, considerando exagerados os números que aparecem nas escrituras, têm procedido estudos e estabelecido diversas teorias, com a finalidade de encontrar uma explicação lógica e sistêmica para a longevidade dos patriarcas. Entre tais estudos e teorias, destacamos algumas, por serem as mais aceitas, para contar o tempo na época lá de Moisés, que conforme a tradição judaica cristã, foi Moisés quem escreveu o livro Gênesis. E se serviam da lua para medir o tempo. E como contar por meses seria muito fatigante, necessariamente foi escolhida uma divisão que fosse mais elástica. Assim, naquela época,
os primeiros anos se compunham de 5 meses. Os primeiros anos se compunham de 5 meses. O nosso ano se compõe de 12 meses. 5 meses de 30 dias cada um, tornando o número 5 por ser este o número de dedos da mão. Também naquela época, antes de existirem os anos de 5 meses, houve anos de 1 mês, ou o que é o mesmo, que o período da evolução da Lua equivalia a 1 ano. Existem os que afirmam isso, fundamentando-se nas longas idades alcançadas pelos primeiros homens bíblicos. Então vejamos que o grande detalhe para essa longevidade é inalcançável. A explicação é lógica, racional. É o jeito, o modo como se vai contar o tempo, como se vai contar a idade. Da mesma forma como frases usadas na nossa atualidade, se daqui a 5.000 anos ela for pega e entendida ao pé da letra, haveria uma confusão muito grande. Eu costumava, na época em que eu trabalhava profissionalmente como professor, costumava, quando chegava momentos como esse, dar justamente exemplos que fossem racionais. Então eu dizia para eles assim: se você disser que fulano de tal se matou de estudar para fazer a prova, o que você entende? Que ele estudou bastante, professor. Apenas isso. Mas e daqui 3, 4, 5.000 anos? Se você disser, ou se você ler essa frase, que a pessoa se matou de tanto estudar e pegar ao pé da letra, você vai achar que a pessoa literalmente se matou, morreu. O que não é a realidade. A pessoa se esforçou muito. Mas é o tipo de palavreado que nós usamos atualmente. Voltando a Matusalém. Dessa forma, com esse entendimento da contagem do tempo, os 930 anos da vida de Adão, calculada na razão de 29 dias e meio, dão 75 anos do nosso calendário, o calendário gregoriano, o que já é uma longevidade muito grande, principalmente para aquela época, em que a longevidade era muito pequena mesmo, as pessoas morriam muito cedo, a pessoa tornava-se idosa muito cedo mesmo. Baseado nesse mesmo raciocínio, Matusalém perderia a coroa de o homem que mais viveu na Terra, pois os seus exagerados 969 anos ficariam reduzidos a 78 anos dos contados atualmente, e um pouco mais de 4 meses, 78 anos, o que é uma idade razoável mesmo para os dias atuais. Importante salientar que essa é uma teoria, e ela tem muita semelhança com o fato de que, desde Noé até Davi, a duração da vida é 11 duodécimos mais curta do que nas épocas anteriores, indício de que chegou uma época em que os anos abrangeram um espaço de tempo muito mais vasto. Isso deve ter ocorrido, talvez, mudanças no modo de contar o tempo, como por exemplo os equinócios da primavera e do outono, quando os dias e as noites são de duração igual naquela parte do planeta. Estamos falando de uma parte do planeta que não é a nossa, que nós habitamos aqui no chamado Ocidente. É necessário ressaltar, muito importante ressaltar, que essas considerações não têm a pretensão de impor a verdade, onde muitos eruditas brilhantes se aprofundaram sem conseguir esse objetivo. Assim, nada mais é do que, como diz
o título do vídeo, apenas uma curiosidade. Não importa se essa teoria, que é absolutamente racional, no meu modo de ver, porque um ser humano, ele não consegue atingir, segundo a ciência, essa idade. O corpo não foi feito para viver essa quantidade de anos, 900 anos. Uma pessoa, um corpo físico, ao chegar aos 80 anos, já está bem diminuído a sua capacidade, as suas capacidades, as suas energias. O envelhecimento é visível. Aos 90 anos, muito mais visível ainda. Eu acompanhei meu pai e minha mãe nessa presente encarnação. Meu pai chegou aos 92 anos, minha mãe chegou aos 90 anos. Ambos estavam com o corpo absolutamente envelhecidos, sem força nenhuma. Agora imagina multiplicar isso por 10. Impossível. Mas como dizíamos um pouco anteriormente, não temos a pretensão de impor essa vontade, essa verdade. É apenas uma curiosidade para que a gente reflita sobre o cuidado que precisamos ter com relação à letra. Não irmos ao pé da letra, mas entendermos ou tentarmos entender o seu significado total. Então, segundo alguns estudiosos, matemáticos, Matusalém viveu 78 anos, o que lhe deu uma idade das mais avançadas de todos os tempos, certamente. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.